Estamos aqui no Ficcionários. Aqui você transforma a ficção dos seus sonhos em realidade. Ficcionários é uma obra da literatura espanhola que fala assim, Gabriel Colette, a ideia é o que você faria no cenário pós-apocalíptico com as suas habilidades. Então essa obra literária ela fala exatamente desse cenário e eu queria ouvir um pouco da jornada aí de vocês como empreendedores do Colette, o grupo KR4, é isso? KR4. O modal o tema aqui, gente, é segurança, é empreendedorismo na veia. Vamos falar aqui também de arte marcial, de novos produtos aqui, de tecnologia, também sobre velocidade, né? Por que não? Então, o Gabriel também é da área de segurança, a Easy 5 Control. A Easy 5 é que tem uma estratégia extraordinária, vamos adotar também desde casa, né? Fazer esse mapeamento de segurança por identificação facial, né? E vamos lá, vamos começar em ordem estética, né? De Colette, que é mais bonito, então. O mais velho, mais velho. Mais velho. Mais velho e mais rico. Eu já vi que eu tô ruim, né? Eu sou mais feio, mas mais velho agora. Vamos lá. Escutar um pouco aí da jornada de Colette. Como é que foi esse? Cara, primeiro prazer estar aqui Obrigado. contigo. Parabéns aí pela estrutura toda da sala. Cara, basicamente eu sou militar de formação, oficial do Exército na reserva temporária. Tô nesse negócio de segurança desde 95. Esse ano que eu completo 50 anos, então a minha jornada quase que dos meus 13 anos até os 18 eu fui pré-engenheiro, né? Fiz torneio mecânico em escola técnica, mas com 17 para frente eu já estou nesse setor de segurança institucional e privada, né? Comecei de baixo, comecei literalmente fazendo a segurança pessoal das famílias mais ricas desse Brasil, todas elas, né, praticamente. Fui para Israel, fiz um curso de proteção executiva, e aí fico nessa jornada de operações 8 anos praticamente. Me formo em administração de empresas, ainda sendo um segurança pessoal, na época que não tinha curso à distância, não tinha tecnólogo de 2 anos, era bacharel, faca na caveira mesmo. E aí me colocam para vender. Eu saio do modelo de operação, vou para o modelo de vendas, aprendo a vender, começo a crescer nesse negócio de serviços, né, de terceirização. Termino minha jornada como diretor no segundo maior player do Brasil, que é a Versani Sandrini. Fico lá por 3 anos e pouquinho, estruturando o modelo de negócio de vendas escaláveis, né? Então, quando os fundos compraram uma parte da empresa, precisava profissionalizar a área comercial, fui escolhido para essa jornada. Ganhei dinheiro pra cacete, aprendi muito nesse desafio que foi insano. E aí, cara, um belo dia eu acordei e falei, não, eu preciso empreender. Acho que eu tô pronto, preparado para colocar em prática tudo que eu entendo desse setor que faz sentido. Encontrei uma lacuna de um projeto mais tailor-made para clientes que demandam mais serviços personalizados. Foi aí que conectou muito com o Gabriel quando eu conheci, que é plugar tecnologia e fazer um mix de projetos entre pessoas, processos e tecnologia. Hoje eu empreendo, então eu empreendo com educação, empreendo com vigilância, com facilities, com tecnologia. A gente é sócio numa operação juntos, né? De monitoramento para ativos, né? Pessoas e ativos, né? E tem um espaço de eventos. Então eu fui montando uma estrutura de ecossistema onde quase que todos os negócios se conectam de alguma forma, onde acaba que um contrata o outro, ou a gente leva essa mandala de oferta de serviço para o cliente na ponta, que é ávido por soluções. Então eu estou aqui para escutar um pouquinho essas feras e trocar. Sou apaixonado por gente, meu propósito é transformar a vida das pessoas, a consequência são os negócios. E tamo junto, irmão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gratidão. Gabriel. A minha história tem até um pouco de conexão com o Colette, na época que a gente fez o podcast lá, que a gente conheceu. Foi uma das situações que motivou a gente a ser sócio aí e tá hoje nessa empreitada junto, né? Mas eu sou filho de pais separados, né? De família simples também. Meu pai é marceneiro, ele foi do exército, aprendeu a profissão lá no exército, saiu, montou uma marcenaria, baita do marceneiro de móveis rústicos, até se aposentou também, né, Atibaia.
Minha mãe... Famoso pica-pau. Pica-pau. Pica-pau é bravo demais. Pica-pau. Pica-pau é um artista. A minha mãe é corretora de imóveis e eu cresci nesse ambiente, perto. Com 17 anos, saí de casa. Eu fiz Senai com 14 anos, então fui morar sozinho com 17. Aí perdi minha irmã com 21 anos, faleceu de câncer, né? A Ju, que era minha parceirona de vida. Aí, quando fui morar sozinho, ela foi comigo. Então, nós dois moramos juntos, um quartinho alugado durante um bom tempo. E eu diferente do que acontece por aí, eu já fui mais vendedor, sempre fui muito estimulado a vender, né? Porque eu queria dinheiro, era moleque, meu pai e minha mãe não tinha condição, então minha mãe comprava adesivo, falava, vende na escola. Comprava peão na 25 de março, vende lá na escola. Então, eu sempre fui fazendo isso e na verdade, eu não comecei empreendendo, eu comecei vendendo. Então, não tinha dinheiro para empreender, era uma barreira muito grande. Então, toda vez que pensava em empreender, eu falava, pô, não tem grana. Então, eu voltava para trás e ia para a história da venda, né? Então, eu caí nesse mundo comercial nessa linha. Então, comecei vendendo e daí empreendi. Então, montei uma empresa, fui funcionário público, trabalhei na USP durante 11 anos, era eletricista lá dentro. Lá dentro da USP, como tinha muita greve, muito problema lá, a gente vivia afastado do trabalho, vivia parado lá, então montei empresas fora. Então foi onde montei a primeira empresa, que ela está até hoje, é Meduri, foi vendida, né, meu sócio está tocando. Depois montei outra empresa. Enfim, em 2014 compramos a Steifa, que é uma empresa de automação predial bem conceituada no mercado. Era uma empresa do grupo Siemens, ação na Suíça. Então, puta história legal pra caramba. Muito acervo técnico valiosíssimo, muito grande. Então, shoppings, hotéis, hospitais, estádios, né, estádio do Corinthians, Expo Imigrantes, grandes cases foram construídos ao longo dos anos para a Steifa aí. E lá dentro a gente fez uma primeira spin-off de um produto de software, vendemos. E aí ficamos sem solução, né, embaixo do braço, montamos uma outra empresa, que é a Easy5. E aí sim, fiz o segundo spin-off da Steifa com a Easy, e hoje a gente está tocando aqui. Eu sou o CEO, fundador e CEO da Easy. Eu toco lá, a Easy é uma empresa de desenvolvimento de soluções, né, de software. Também está na mesma linha do Colette, ali é um ecossistema, então a gente meio que se retroalimenta. Então a Steifa é a integradora que implanta soluções, ela compra software da Easy e põe lá, e depois a gente pendura no Redcore para monitorar. Então quando precisa fazer um evento, vai no AlphaMind. Então está tudo conectado, então as coisas se alimentam. O nosso pessoal da Steifa e da Easy se qualifica no Bootcamp, então eles participam das comunidades, dos treinamentos. Então as coisas meio que se alimentam ali, bem na linha do que a gente viu lá no Mato Grosso, com os fazendeiros lá no agro. A gente segue também mais ou menos esse desenho, e hoje a gente está nessa daí. Então eu estou com a Easy, a gente está em fase de aceleração agora, avaliando captação, avaliando investimento, enfim. Está nesse desenho de ver como é qual que é o melhor caminho para a Easy. Mas é um produto que a gente lançou no mercado, deu super certo. E a Steifa, eu tô longe, tô mais longe da Steifa, continuo como sócio lá, mas não atuo na operação. Ela continua como empresa integradora e está no mercado aí na briga também. Então todo mundo junto aí lutando para fazer as coisas acontecerem. Explica pra gente o projeto do Bootcamp aí, Colégio. Cara, essa parada é um negócio que mexe muito comigo, assim, né? Educação sempre foi eu dei aula, né? Eu sou Judas e não humilde. E esse negócio de educação sempre mexeu comigo desde a época do quartel, né? Então, muito novo, fui oficial do Exército, e aí você tem que ministrar aulas, né? Para tropa. E aí, quando eu saio desse mundo institucional e venho para a segurança privada, eu percebi que faltava muito educação. E eu poderia ser mais um cara a reclamar, né? Foi quando eu fui dar aula nessas faculdades, modelo tradicional, não sei até que ponto que a gente pode aprofundar sobre o tema, mas sim, educação tradicional, né? Regulado pelo MEC, etc e tal. Quando eu fui dar aula no curso de graduação de segurança, eu tinha recém feito Getúlio Vargas, uma pós-graduação na GV de administração de empresas. E eu quando eu fiz administração, eu venho de uma faculdade mais simples, não era nada mais ultra sofisticado. Eu fiz uma universidade normal, né? E quando eu vou para a GV, cara, eu dou um salto de uma universidade normal para uma universidade de ponta, de puxar, né, a régua para cima. E eu sofri demais, né? Então eu tinha recém saído da GV e fui dar aula no curso de graduação. E eu falei, cara, eu sou muito pragmático, eu falei, cara, eu vou dar aula para ensinar esses caras. E eu comecei a perceber, cara, que no mundo da educação, na minha opinião, é uma tríade do sucesso.
A universidade quer o diploma, a universidade quer o recurso do aluno, o aluno quer comprar o diploma. Se ele pudesse comprar e não frequentar a faculdade, eu tenho certeza absoluta que o cara compraria. E ao mesmo tempo você tem um professor que, coitado, nesse país, infelizmente, a hora aula não consegue se sustentar financeiramente. Só que ainda assim eu falei, não, cara, o meu propósito é transformar a vida das pessoas. Bom, começo da aula, só que eu recém-formado na GV trago aquela aspiração toda, cara. Eu dei 2 disciplinas, administrando segurança empresarial e empreendedorismo e estratégia de negócios. Administrando segurança empresarial é o beabá do cara de segurança. Só que estratégia de negócios e empreendedorismo, num mundo onde quer mais quadrado, eu falei, cara, eu vou matar esses caras. Eu lembro como se fosse hoje, Fábio. A Azul estava recém entrando no Brasil e eu coloquei uma pergunta na prova que eram quase que 10 folhas, assim. Era uma dissertação. Depois de ter dado a aula de estratégia, eu falei, qual é a estratégia das Azul Linhas Aéreas no Brasil quando ela entra nesse mercado de aviação? Só tinha Gol e Latam. E os caras tinham que dissertar, cara. E o cara que pegou a prova falou, professor, você é maluco. Se você quiser entregar, é 0. Então eu fui muito, assim, de mudar a tendência. Então eu convidava, por exemplo, o Global Security Manager da Apple no mundo palestrou para o curso que eu dava aula. Cara, camaradagem. Falava, cara, tu não quer palestrar aqui para mostrar para os alunos o mundo real aí fora? E tudo isso foi me colocando assim, cara, por que não? Por que não? Por que tudo é tradicional? Bom, quando eu deixo a minha vida de professor na faculdade, por falta de tempo, né, e aí sendo executivo, mas sempre questionando que o mercado é ruim de qualificação. É um elogio, cara. Você quer saber, cara, eu posso ser mais um a reclamar, ou eu vou começar a mudar essas pessoas aí. Eu abro meu Instagram e começo a falar. Todo dia. Pô, galera, eu tô vendo que é difícil isso e eu faço assim. Sim. A galera, pô, que legal. 1, 2, que legal. 3º, que legal. 4º, que legal. Um belo dia toca meu telefone e foi o cara que fundou o Bootcamp comigo, o Lucas, né? O que você tá fazendo aí no Instagram? Eu falei, irmão, eu vou, cara, fazer um curso. Mas aonde? Eu falei, cara, eu pesquisei um e-commerce de curso chamado Udemy, uma plataforma. Eu fiz um onboard lá, eu preciso de uma câmera como essa que tá olhando aqui pra gente. Eu vou gravar um vídeo e vou subir na plataforma. Mas que curso? De vendas. Ninguém sabe vender essa porra. Caralho, mas quanto que é o curso? Sei lá, 49, 59. Eu não tô preocupado em ganhar dinheiro com isso. Tô preocupado em ajudar as pessoas a se profissionalizarem. Eu falei, cara, por que a gente não monta um negócio juntos? Ele foi meu cara de marketing como fornecedor quando eu fui gerente comercial de uma empresa. Né? Falei, vamos tomar um café? A gente tomou um café na Starbucks do Shopping Vila Lobos. Ali nasceu o Bootcamp. Pô, cara, tu foi milico, eu já tenho nome, Escola Bootcamp. Bootcamp é um modelo imersivo de militar, né? Eu sou pragmático. Eu falei, cara, vamos fazer essa porra agora. Ele falou assim, calma, já montar uma imersão de vendas e marketing. Eu falei, cara, já tem data, a primeira turma é tal data. O cara tá muito louco. Eu falei, assim vai nascer o Bootcamp. A gente fez uma segunda rodada de estruturação no papel numa padaria na Lapa e colocamos data. Cara, e aí falei, caralho, e agora pra vender isso aqui, né? Fui tomar café com um grande amigo meu que já estava inserido não no contexto de educação, mas no contexto de tipo um hub, né, de conexões. Falei, cara, vai montar um curso assim, assim. Eu e o Lucas, né? Aí o cara falou assim, por que vocês vão vender o curso? Ah, sei lá, cara. Aí o meu sócio na época falou assim, 899 no mês. Vocês não vão vender nenhum. Cada um compra. Aí eu saí de lá broxado. Falei, porra, tá no Furcolete, os caras compram. O cara está falando no Instagram um tempão. A gente abriu a primeira imersão, vendeu 30 vagas. Deu ROI no dia 1. A gente alugou um espaço no Jabaquara mais simples. Eu dei uma imersão, a galera comprou. No final, eu não sabia nem o que era NPS. Meu sócio falou, vamos rodar o NPS. Eu falei, que porra é essa que é NPS? Você vê. O negócio nasce, cara. A gente rodou o NPS, a galera curtiu. Eu falei, caralho, pagamos as contas da locação do espaço, do cofre. Sobrou dinheiro. O Bootcamp nasceu assim. Aí depois acho que ao longo do podcast eu vou contar mais. Tem história pra cacete. Mas nasceu assim, cara. Nasceu de uma indignação minha. Tanto que hoje o nosso slogan é Mercado Old School. A gente tem um X nas costas.
Eu critico esse modelo de educação tradicional, assim, para mim não funciona. A minha filha estava fazendo administração, ela saiu, ela falou, pai, não dá. Taylor e Fayol, pô, desculpa, mas respeito à história, mas assim, quem são esses caras? Um pouco do que eu desconstruo tradicional. O Elon Musk ele fala isso, da transição do sistema educacional, né? Que de forma conservadora, a graduação, ele usou uma analogia que eu achei extraordinária. Ela foca em explicar a ferramenta, e não para que a ferramenta serve. Não tem aula de empreendedorismo, né, cara? Sim. Não pode. Não tem aula para você. Na verdade, o jovem sempre tem aquele conceito de estudar na escola. Sim. E prestar concurso público. Se você for ver o direcionamento de um jovem, cara, estuda para você ser concursado. Tanto que o meu desejo, quando eu fiz administração, era prestar o concurso da Polícia Federal para ser um agente. Esse era o meu drive, né? E a gente romantiza, né? Quando jovem, as profissões. Só você vai ver na prática. Só me digo, né? Fazer o quê? Cara, meio que natural. Falei, cara, saio de oficial do Exército, me formo em administração, estudo pra cacete num cursinho paramilitar. Faz concurso e vira Polícia Federal. A estrutura e a metodologia de modo geral é ruim, né? Você pegar, por exemplo, a gente tem empresa hoje. Então você pega uma pessoa, eu falo até pela minha filha, 19 anos, fazendo engenharia na FEI, que é uma faculdade conceituada de engenharia, começou a trabalhar com a gente na empresa. Não sabe o que é uma nota fiscal, cara. Não sabe para que serve uma nota fiscal. Por Então, assim, é conceito muito básico, no modo geral, mas que no fundo ela vai se formar em engenharia, ela vai continuar não sabendo. Ela vai saber pela experiência, que ela vai pegar fora, mas na faculdade ela não vai ter a menor ideia de por que essas coisas acontecem. Que deveria ser tratado ainda no ensino médio, né? Exatamente. Curso técnico era a matriz, deveria ser a matriz principal. A gente tem noções de mecânica, carpintaria, jardinagem, tem empreendedorismo. Mas você viu o Senai? Então a gente fez Senai. Não, eu tenho coisa no Senai. Cara, puta escola. Escola pra vida, né? Deveria existir o Senai. Esse deveria ser o ensino médio. Esse deveria ser. Perfeito. E assim, o jovem de hoje não sabe o que é o Senai. Então, o que é Senai? Para minha filha falou, mas Senai? Não conhece. Por quê? Porque não é fomentado o ensino técnico profissionalizante. É que nasceu uma necessidade da indústria que é justamente ter essas pessoas, né? Que conheçam minimamente a operação de uma empresa e conseguem chegar lá e trabalhar. Mas é mão na massa, né? É hands-on. Quando você tem a experiência paradigmática, aquilo ali marca pro resto da vida. A minha vida foi marcada lidando no final de semana com a terra, dentro de indústria. Então foi isso que trouxe para mim a aspiração de empreender, ter solução na mão. Que no final das contas, empreender é isso, é você solucionar um problema para alguém. Acabou. De problema. Então, se a gente consegue montar uma matriz curricular de multiplicar os solucionadores de problemas, você dividir a grade curricular em ensino médio, faculdade, tratando da solução de problema, em qualquer área que seja. Né? A minha formação, eu fiz direito e administração com mestrado ao mesmo tempo. Consegui fazer um de manhã, outro à noite. E no meio tempo, eu tinha empresa júnior, fazia estágio de direito e tinha empresa júnior. Eu ficava praticamente quase não dormia, né? A gente conseguia, pelo diagnóstico médico que hoje tem de TDAH, né? ter hiperfoco e estudava nas horas vagas para não ter que ir para aula normal. Eu só fazia prova. E eu estudava também na Federal, que tinha muita greve, eu aproveitava a greve para completar a grade curricular. E no último ano eu comecei a fazer MBA, projetos, na FGV também, e foi daí que eu me apaixonei. E empreender. Aí ao mesmo tempo eu tive escritório jurídico, montei empresa, startup ainda, de operação de importação de tecnologia. Eu fui saber o que era drone em 2015, fui para a China. Em 2015 ninguém falava de drone, ninguém falava de inteligência artificial. E eu com a formação ali, o meu avô, ele tinha usina de cana-de-açúcar, ele falava, você quer ser empreendedor? Na cabeça dele, você tem que fazer direito e administração. Porque senão a empresa quebra. Você tem que ser advogado, você tem que entender de lei, regulamento, e você tem que ser administrador para entender de finanças e contabilidade. E integrar tudo para administrar uma empresa. Hoje em dia, aqui na empresa, a gente tem 21 CNPJs no grupo, faturando, e a gente administra os 21 CNPJs com 7 áreas.
A gente tem administrativo, financeiro, jurídico, comercial, marketing, tecnologia e infraestrutura. Eu tenho um profissional certificado para cada área, só que eu tenho profissionais autodidatas como o nosso chefe de tecnologia e inteligência artificial que você conheceu, que ele é autodidata. Ele parou de estudar com 14 anos, na escola tradicional, porque ele começou a fazer um curso técnico de eletrônica. Ele começou a desmontar placa de hardware, de frigorífico, para fazer controle de telemetria, temperatura, e ele abandonou a escola, porque, cara, A escola é desinteressante, né? sim. Meu filho tem um filho de 15. O moleque programa. É extremamente inteligente nesse sentido, também é autodidata, aprende sozinho, fica lá no quarto dele trancado fazendo as coisas dele. Ele realmente faz, desenvolve aplicativo, site, cara. E ele tem dificuldade em matemática. Fala, pô, Theo, como assim, né? Pai, isso foi muito chato. Mas, pô, você estuda isso aqui em matemática, mas isso aqui é legal. Mas no fundo você vai ver, na escola é a mesma coisa, né? Pô, desde que você ganha. A matemática tem que servir, tem que cumprir uma finalidade, e a finalidade tem que ser exposta Mas primeiro. tinha que ser o, cara, Não é atividade meio, é atividade fim que você tem que começar. a potência elevada. Pra quê? Pra quê, cara? Bota na IA hoje. Que faz, cara? Você tem IA. Eu tenho- Então eu acho que esse mundo, cara, eu acho que talvez a gente vá partir para uma outra. Não vai ver essa mudança, não é possível. Porque assim, a educação, do jeito que ela anda, cara, daqui a pouco não vai ter, mas essa molecada não vai querer ir na escola. Não. Imagina você forçar seu filho. O homeschool lá tá ganhando cada vez mais força. Sim. Tem muita teoria dessa daí. Vou fazer até a propaganda aqui. 2 amigos, 2 faculdades inovadoras. A G4 Club, que a gente faz parte, é, de certa forma, um programa de educação continuada. Sim. E relacionamento interpessoal. Que é um modelo que eu acredito pra caramba. É uma rede de contatos que a gente frutiferou junto, né? A gente se conheceu daí. Mas tem 2 faculdades que eu conheci através da G4, que é a Link e a PIB. Essas 2 faculdades, ela tem uma premissa que eu achei extraordinária. Só pode ensinar quem de fato é do mercado e está resolvendo problema. Então eles não têm uma matriz curricular na faculdade tradicional com professores com exclusividade acadêmica vinculada integral. Não, o professor ele tem que ser empresário, tem que ser empreendedor, tem que ter track record, tem que ter histórico de... A PIB em São Paulo, tá? A PIB, ela tá se não me engano, em Santa Catarina e tá aqui em São Paulo também. É do Theo Braga, é o filho do Kepler, meu conterrâneo, né, da Bossa. E a Link, ela tem uma estrutura de investimento em startups criadas dentro de casa, dentro da faculdade. É extraordinário. Minha filha de 17 anos, eu tenho 3 filhos, é de 21, 22 agora, né? Completou aí 25 de dezembro. 22, ela fez programação nos Estados Unidos e trabalha hoje para Adobe. E ela desenvolveu um projeto dentro. Na Adobe eles têm um programa lá de intraempreendedorismo. Ela desenvolveu um óculos para deficiente visual. Que ele, por IA, ele faz um mapeamento escaneado em 360 graus, né? Aí ele, por áudio, ele orienta o usuário, né? O portador da deficiência, para ele escanear 360 ou 180 graus. E por áudio, ele direciona qual é a estrutura de obstáculos daquele ambiente. E esse óculos, ela ganhou um prêmio agora da Claro. Ela fez uma aceleração na Claro, junto com a Adobe, para promover esse hardware. E ela desenvolveu esse hardware em parceria com o Instituto de Tecnologia de Pernambuco e Alagoas. E hoje ela trabalha home office para uma empresa multinacional, joga tênis em Maceió, profissional. Então ela tá na transição de carreira. Ela tá lá, mora lá e trabalha de home office. E desenvolve essa tecnologia com centros de tecnologia no Nordeste. Então, hoje não tem mais fronteira, né? Então, mas esse é mais um exemplo de quando, que é o que você falou agora, a matemática é o meio. Sim. Para a gente chegar e trazer uma solução. A tecnologia é a mesma coisa. As pessoas enxergam a tecnologia como o fim de tudo, né? Resolvido. Não, mas a tecnologia é um meio para você conseguir uma coisa que eu acredito muito. Né? Usar a tecnologia para você poder beneficiar e trazer algum tipo de resultado positivo para as pessoas. Que é o caso desse óculos, que é o caso do que a gente faz no Easy. Então, uma coisa que eu aprendi bastante nesse mercado é principalmente ouvir
a dor e a necessidade para ser um solucionador que realmente vai colocar uma coisa em prática que vai funcionar. Eu acho que os caras mais fazem aí é sucatear a solução. O cara inventa um monte de coisa para a Fernanda do caramba. A nossa geração, a nossa geração foi uma geração de autoridade. Não, vamos formar para ter autoridade, para ter no cinto do Batman aqui, né? As certificações, os diplomas. E hoje em dia, autoridade, claro, que é importante, mas a conexão, ela vem da técnica, é você resolver de fato um problema. Cara, a gente, o G4 é um baita de um exemplo desse, né? A gente conhece gente toda hora lá, o cara fatura bi, não tem seguro completo, cara. O cara, do interior de não sei de onde, você mesmo vem de Alagoas, né? Sim, família de lá. Cara, Alagoas, interior, então você vê, são pessoas que estão fora desse radar desde São Paulo aqui, que estão acostumados a ver, e que, cara, não tem estrutura que... dá pra empreender lá. Eu tenho um primo, o Ronaldo Tenório, que ele desenvolveu o melhor aplicativo social do mundo durante 6 anos. Ele eleito pela Google, pela Microsoft, ganhou um prêmio de $1 milhão, vendeu parte da operação dele para a Google. O aplicativo dele chama Rentalk e a operação dele ficou em Maceió. Ele tocou tudo lá, tá faturando centenas de milhões por ano. O aplicativo dele, ele transforma a linguagem de Libras num avatar. E ele começou essa operação em 2012. Quando nem aplicativo em celular tinha. Que ele queria fazer uma plataforma via website, né? À época. Ele tem outros 2 sócios. Um é programador e o outro trabalhava na Discovery Channel nos Estados Unidos. Ele fez o caminho inverso, voltou para o Brasil, esse sócio dele, para desenvolver o Avatar, esse aplicativo. E o primeiro investidor dele foi o Kepler. Ele investiu $400 mil na operação dele, o Kepler, nossa nova. E ele conseguiu desenvolver a plataforma. Hoje ele faz a tradução das principais multinacionais do mundo, dos websites, com esse avatar que chama Rentalk. E o Rentalk, a ideia do Rentalk veio porque o meu primo Ronaldo, ele até, eu brinco que ele é meu primo 2 vezes. Porque a mãe dele é prima do meu pai e o pai dele é irmão da minha mãe. Jornada dupla. Aí a gente foi criado como irmão, tudo. E ele tinha um amigo que era deficiente auditivo, né? E ele começou essa jornada porque ele se impactou com esse obstáculo desse amigo. E o aplicativo hoje dele, depois eu convido aí todos a baixar o aplicativo, ele é muito usado hoje em escola pública no Brasil para integrar as crianças que são deficientes auditivos, que falam apenas a linguagem de Libras, com os demais colegas. Os demais colegas ficam falando e aprendendo a linguagem de sinais na escola com o deficiente auditivo. E ele passou na faculdade de programação, parou na Federal de fazer a faculdade de programação para desenvolver essa empresa, a Rentalk. E depois ele acabou se formando em marketing. A gente até se formou também na mesma faculdade em épocas contemporâneas, e a gente se identificava muito assim na jornada de tentar criar diferentes soluções. E como você falou, né, ali em Maceió ele manteve a operação lá. Eu vim para São Paulo, há 12 anos eu tô aqui, mas desde que eu me formei eu faço esse movimento, né, quase que migratório temporário, a gente sempre vir para São Paulo, porque aqui a gente consegue centralizar as reuniões, né. Aí depois que eu conheci os meus sócios, o Larry, que ele é engenheiro de telecomunicação, foi tenente coronel da Marinha, eu fiz um trabalho como advogado da AT&T, da parte regulatória. Isso encaixa muito com a atividade de vocês. Eu fiz a primeira certificação e registro dos equipamentos que foram utilizados na Copa do Mundo e nas Olimpíadas para repetição de sinal dentro dos estádios de futebol, porque senão a gente não conseguiria usar os nossos celulares dentro dos estádios, porque as torres de celular não davam conta, né, da carga de dados. E a gente importou os equipamentos que não tinham registro no Brasil. A gente fez todo o trabalho, né? A minha especialidade sempre foi na área jurídica, a parte regulatória, econômica. E até uma discussão que eu tive com um amigo lá na G4 lá, um debate bem legal, que ele falando como especialidade dele era tributário. Eu disse, não, sua especialidade não é tributária. Ele, como assim? Não, sua especialidade é econômica.
Você está lidando diretamente com a microeconomia e a macroeconomia. Você não é tributarista. Tributarista você analisa, no final das contas, a linha do DRE da empresa, que vai dar mais ou menos a economia. Essa provocação que eu fiz chamou a atenção daí. Isso é verdade, eu gostei. Vou procurar essa especialização em direito econômico. A gente não pode classificar somente a nossa atividade, né, pela ferramenta. A gente tem, de novo, a direcionamento da atividade fim. Sim. Qual a atividade fim da nossa profissão? A gente hoje tem uma empresa do agronegócio, que é a RWB, que é Rural Wealth Brasil. Prosperidade rural no Brasil. Como é que a gente traz a prosperidade rural do Brasil? Primeiro ponto, é dinheiro barato. Eu tenho que fazer captação de investimentos para o produtor rural abaixo da Selic. Aí ele consegue comprar a tecnologia. Então, esse movimento que a gente está fazendo no agronegócio, a gente agora, que é aí onde eu quero beber da fonte aqui, dos especialistas desse mercado de segurança, para a gente fazer esse movimento esse ano para as empresas de segurança. Investir em tecnologia, captando dinheiro barato. Fora do Brasil. E como é que esse dinheiro barato vem para o Brasil? Governance. A empresa de segurança tem a contabilidade no padrão internacional, que é o FRS, que tem os KPIs, né? Aí o G4 funciona. Tem os indexadores de performance-chave. Em inglês, a gente saber conversar com o investidor estrangeiro para ele ou colocar o dinheiro no formato de empréstimo ou ele entrar como sócio da operação. Aí a gente consegue comunicar o negócio, o padrão de governança, na linguagem Que os caras entendem. que eles entendem. Padronizado. Então vamos levar essa operação para o agro, vamos levar essa operação para as empresas de segurança, que a gente não vem essa operação. A gente falou aqui antes, na sala de reunião, né, do cliente nosso que tem 5.500 funcionários. Quando eu falei dessa operação, para ele expandir a estrutura, o escopo principal da atividade dele, que é Facility para a América Latina, eu falei com o seguinte direcionamento. Ele já está em quase todos os aeroportos do Brasil. Disse, cara, você praticamente saturou o mercado brasileiro. Você tem que ir para a América Latina e começar a dolarizar a tua operação. Aí você consegue pegar dinheiro fora, empréstimo, porque você vai ter receita em dólar, pega o empréstimo em dólar. Você vai ter o seguro natural, o hedge natural da operação, o hedge interno. Você não precisa estar comprando dívida no Brasil, pagando juros aí de 24% a 32% ao ano. Que, com a empresa hoje, somente em escala industrial, de margem, que tem margem suficiente para pagar um custo de capital tão caro. E a tendência agora no Brasil é piorar, né? A não ser que a gente tenha um milagre aí desse ano. Eu espero que tenha. Um milagre eleitoral. Isso é um milagre muito bom. E um milagre institucional que a gente precisa rezar também, né? Porque quem é que hoje confia na segurança jurídica do Brasil? A gente teve, nessa linha aí, Fábio, a gente teve até pouco tempo na Colômbia, né? A gente tem algumas operações, alguns que estudam-se para fora, na América Latina, Equador, Colômbia, Argentina, né, Costa Rica. Inclusive clientes do Brasil que levaram para lá. Cara, a gente teve na Colômbia, tive no Paraguai também recentemente. E o que eu vejo, pensando em tecnologia, principalmente na área de segurança, o Brasil está na frente, cara, nesse sentido. Por uma necessidade nossa de segurança. Não é uma cultura, é um problema. Que no final das contas nos coloca à frente, porque você vai em outros países próximos aqui, os caras não têm essa cultura que a gente tem. Então você não está acostumado a chegar num prédio, por exemplo. Eu não cheguei num prédio na Colômbia, corporativo, não tinha essa quantidade de catraca que tem aqui, com leituras faciais, com cadastro. Ou seja, eles estão olhando para isso, mas não estão lá ainda. Eles têm essa necessidade. Eles não sabem. Tá na vanguarda. Eles não sabem que tem necessidade ainda até eles terem um produto. Então é aquela questão de gerar demanda. Né? Então a gente consegue ter oportunidades próximas, né? Olhando um país vizinho, que é um oceano azul ainda. Então, o que eu fiz quando a gente voltou de lá? Cara, eu coloquei o espanhol e inglês. Falei, eu tenho que achar os caras lá para conseguir tentar entrar no mercado. Então, Colômbia tá próximo, Paraguai que tá aqui do lado, Costa Rica mesmo. Cara, os caras estão vindo procurar aqui no Brasil tecnologias para poder levar para seus países, né? Que é o que a gente estava falando ali de intercâmbio. O Colégio comentou de levar, exportar essa expertise know-how que a gente tem aqui para fora, porque a gente vive há muito tempo essa necessidade de profissionalizar a segurança.
A gente tem esse problema no Brasil, crítico, é crônico. Então, você for na Colômbia lá, a segurança lá é da década de 90 ainda, cara. Os caras têm cachorro entrando no carro, a gente pode até falar melhor. O cachorro entrando no carro, tem vigilante, tem 30 vigilantes numa portaria, entendeu? Então, assim, é algo que eles ainda estão muito para trás. Sim. E eles estão olhando lá para frente. Só que eles não conseguem nem enxergar ainda o tamanho do mercado ainda. Quando a gente recebe um investidor americano aqui, a gente opera com um fundo que, por determinação institucional do governo americano, esse fundo tem recurso de fundo de pensão e recurso público americano, né, de fundo de desenvolvimento, e obrigatoriamente esse fundo de investimento tem que comprar participação aqui no Brasil de indústrias e empresas de atividade essencial. Um ponto sobre segurança que eles sempre ficam impressionados, né, quando entra aqui no Brasil, carro blindado, eles ficam batendo no vidro e tal. E eu falo pra eles, cara, o Brasil tem uma frota de blindado maior que o resto do mundo. São Paulo, pô. Frota de helicóptero, né, da gente, a maior do mundo, aqui em São Paulo, né? Então, a extensão territorial do Brasil também é absurdo. Sim. A gente tá falando agora de Colômbia, a Colômbia é do tamanho de São Paulo. O número de pessoas, 20 milhões, né? Sim. Cara, é surreal, cara. O pessoal vem pra cá e eles desacreditam. Ficam maravilhados. Assim. E realmente, é muito bem. A gente foi pro Mato Grosso lá, tá? Porra. Você vai olhando aquela imensidão de terra, de rio, de mar. Você anda 5 horas, 10 horas, 12 horas além do Brasil, ainda não acaba. Isso aqui é muito grande, tem muita possibilidade, né? Eu fiz ano passado, no segundo semestre, eu fiz um curso Agritech em Israel. Legal. Em Tel Aviv e Jerusalém. E eu tava lá exatamente na época do conflito, da guerra de 6 dias, né? Sim. E agora tá acontecendo também esse novo momento de tensão, né? E como é que foi a tua experiência, Colete, lá? Lidando com esse ambiente, com essa atmosfera em Israel? Porque você andar na rua em Israel, você anda de Rolex, você anda tranquilo, você não tem preocupação você não precisa de carro blindado em Israel, mas a gente em alguns momentos estava dormindo calçado, né? Eles falavam, dorme aí calçado, porque se tocar o alarme aí você tem que ir pro bunker. E é outra chave que você vira. Eu fui lá para alguns kibbutz, que a gente foi estudar a parte de aplicação de drone em pulverização, bioinsumo, irrigação. Eles têm um sistema louco lá de irrigação por gravidade negativa. Você sabia que a água ela tem uma propriedade, né, eletrostática, e eles fazem a irrigação a menos a 60 centímetros abaixo do solo, e a irrigação é feita a 60 centímetros da superfície para não ter perda de água para evaporação. E eles colocam alguns sistemas eletromagnéticos que a água ela sobe. Então é quase que um milagre mesmo assim, de irrigação por gravidade negativa. Os dois, assim, foi um dos pontos tecnológicos que mais me surpreendeu. E lá eu conheci a estrutura também da produção hidropônica de grãos, de forragem verde. E o cálculo que me deixou mais impressionado, né? Eu venho numa realidade do Nordeste, que a gente vê algumas áreas do sertão, do Ceará, de Alagoas, da Paraíba, de Pernambuco, Sergipe, que agora estão sendo desenvolvidas muito pela tecnologia de irrigação, mas ainda a gente tem muitas áreas lá que, se a gente comparar o preço do hectare aqui para São Paulo, você compra 100 mil hectares no sertão que você não paga nenhum hectare aqui em São Paulo. E imagina você implementar um investimento em tecnologia de forragem verde para fazer gado confinado no sertão, com captação de energia off-grid, solar. Então a gente tem um oceano, né, um deserto do sertão de parte do Brasil para investir e direcionar a produção de forma verticalizada para um mercado que precisa de segurança alimentar. A gente tem um fundo de segurança alimentar aqui da Arábia Saudita e Riad, que já está investindo em operação de logística de gado vivo lá de Belém do Pará. A gente tem uma parceria lá com uma empresa que produz 120 mil cabeças de gado vivo por ano, exportado em 3 cargueiros que antes eram petroleiros. Então, a Arábia Saudita ela preparou 3 cargueiros petroleiros, adaptou para transporte de gado vivo.
E eles captam esse gado vivo lá em Belém, são 120 mil cabeças por ano que são exportados. E eles fazem o abate pela certificação halal lá na Arábia Saudita. E eles lá têm uma estrutura de recepção desse gado confinado, e esse gado ainda precisa ser alimentado, né? Para não ter perda de peso, e essa alimentação é feita por câmara hidropônica com germinação de grão. E simulando ao que ele seria aqui. Isso. Aí a gente fez esse movimento, né, de adequação desse matriz tecnológica aqui para o Brasil, da produção hidropônica, do grão germinado, para fazer essa transição de 90% do gado no Brasil, que é criado ainda de forma extensiva, para a transição da revolução industrial na pecuária, que é o gado confinado. O gado confinado, até alguns vegetarianos aí, talvez veganos, fiquem com raiva, mas o gado confinado ele é mais feliz. Mais feliz? Ele é mais feliz, quando bem tratado, obviamente, né? Ele tem uma área de escape, de descompressão. O gado, quando ele está com criação extensiva, ele tem uma configuração de presa. Ele está toda hora preocupado aqui, de forma instintiva, de que algum predador pode vir. Quando ele está confinado, uma área de controle, ele fica relaxado. O Wagyu, o boi japonês, isso influencia na carne. Na carne. Ele fica mais tenso. E quando você chegar a cavalo, por exemplo, para fazer o movimento de rotação de pasto do gado, a gente tem até um berrante ali, depois eu posso tocar. O berrante, por exemplo, ele tem mais de 30 graduações de frequência para tentar acalmar o gado, não estressar o gado. Então você usa o berrante como uma ferramenta de apaziguamento, né? De apaziguar, de conexão com o gado, para eles não entender o ser humano a cavalo, né? Que tá do shot. Aqui tá um cavalo espanhol que foi a origem do quarto de milha, que é brasileiro, e também do manga larga, que é brasileiro. Quarto de milha. O Brasil importou da Espanha no início, né? Os cavalos, porque Dom Pedro I queria ir para casa da Marquesa de Santos, né? Vocês conhecem a história? O Dom Pedro I ele deixou muitos filhos no Brasil, vamos dizer assim. E ele viajava muito pelo Brasil, né? E ele queria um cavalo que fosse mais confortável. Então ele importou, né? Trouxe o cavalo espanhol. E algumas fazendas no Brasil, uma das em Minas Gerais, criou o manga larga. Criou o precursor do manga larga. O manga larga, o machador, ele tem uma cavalgada, né? Mais confortável. Fiz agora 100 quilômetros na procissão do Nordeste, 3 dias a cavalo. É uma cavalgada. É uma cavalgada, mas é uma procissão, né? A gente foi visitando as igrejas. Motivo, né? Cavalgada a gente fez 100 quilômetros em 3 dias a cavalo. Foi maravilhoso. Então eu botei lá no Instagram, lá, eu vi, isso é bem legal. E sempre com o cavalo manga larga, que ele é mais confortável. O cavalo que a gente usa para a lida do gado é o quarto de milha. Esse aqui, esse cicatriz que eu tenho é de quarto de milha, inclusive. O quarto de milha é um cavalo doido, como a gente fala, um cavalo de combate mesmo. Ele é um cavalo que não tem medo, que ele vai para cima do animal, né, do gado. E é que nem a gente usar, por exemplo, o pastor, né? Para tomar conta das ovelhas tem que ser um cachorro forte, um cachorro disposto, né? Não pode ser um labrador. Pra tomar conta. E o labrador tinha o direcionamento para caça de pato, né? Até a pelagem um pouco disso. Mas voltando um pouco da matriz de negócio da gente, né? Eu vejo a venda ela como uma venda educativa. A principal matriz de faturamento do nosso grupo hoje é captação de investimento. Para eu convencer o empresário que ele precisa implantar a governança, tem que ser uma venda com educação. A gente tem que explicar para o produtor rural o que é KPI, o que é IFRS, BRKEP, o que é essa transição da estrutura de gestão, né, do formato tradicional, né, até para os próprios executivos do grupo. A gente tem que explicar para o contador que não sabe o que é uma matriz de relatório financeiro internacional padronizado. A gente tem que isso de uma forma diplomática, para o contador ou mesmo até o advogado não entender que a gente está entrando na operação para exercer uma função que é originalmente dele. Então esse movimento ele tem que ser um movimento disruptivo de educação, né? Tem que ser uma venda com educação e esse é a principal barreira de entrada hoje. Para a gente fazer uma estrutura de captação de investimento para qualquer empresa no Brasil, a principal barreira de entrada é a educação. É a gente comunicar com
o executivo, né, da empresa, o fundador, que ele realmente, de fato, precisa estabelecer e implantar esse processo de governança. Estava conversando com o Lucas lá da base, né, no Mato Grosso. Ele, pô, Fábio, mas como é que eu vou convencer aqui o pecuarista que ele precisa fazer essa transição para o gado confinado e ele vai ganhar em produtividade? Eu disse, cara, só tem uma forma. É ele vendo que já deu certo em algum lugar. A gente tem 17 cases no Brasil, então vamos convidar os caras. Aí ele falou já assim, pô, mas o produtor rural, ele tem no Brasil, ele tem, ele usou outra expressão, mas basicamente ele tem o ciúme de ver outro produtor. Ele tem essa questão do ego, né? De identificar que outro produtor tem uma metodologia diferente, que está ganhando mais ou com mais produtividade, né? Eu disse, cara, esse é a dor do empresário. A gente tem que ter humildade. Humildade vem de humus, né? De terra, é pé no chão, né? Cara, a gente tem que ser humilde, tem que ter pé no chão para entender que a gente precisa evoluir, progredir. A gente tem que estar aberto ao novo, né? Ao novo. E essa parte de tecnologia, principalmente voltada à operação de segurança, ela tem muito a ver com sobrevivência. Inclusive física, né? Física e financeira do próprio negócio. Financeira do negócio. Esse drone que a gente tem aqui, o DOC, é um drone que ele faz segurança patrimonial. Inclusive a Taurus no Brasil, ela tem alguns modelos desse drone com armamento. E não pode vender no Brasil. Só que 90% do faturamento da Taurus hoje está nos Estados Unidos. É material bélico. Material bélico. Eu tô indo lá para um evento, no dia 18 de abril, nos Estados Unidos, chama Beef Point, para ser pros amigos do Beef Point. E eles têm uma operação lá de visita em operações de gado confinado no Texas. Eu vou fazer as visitas lá para respirar, né? Ver o que é que os caras estão fazendo de inovador, qual é o tipo de raça que eles estão direcionando para diferentes condições, porque o Texas é um estado gigantesco lá, ele tem diferentes biomas, como aqui a gente tem no Brasil, né? Se a gente comprar uma área aqui em Campo do Jordão, é um bioma totalmente diferente do que em Indaiatuba, do que na região mais próxima aqui do litoral norte. E a gente tem que pensar no melhor tipo de composição híbrida de animal para cada área, né? E até forma de criação, né? Ou de alimentação. E a gente está estudando bastante esse ponto de escolher qual a melhor ração, tanto pelo ponto de vista regional. A gente fechou uma operação de gado confinado lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina você consegue comprar aveia. Se você comprar o milho é muito caro para germinar em Santa Catarina lá. Mas Mato Grosso é o contrário. A gente visitou lá semana passada. Foi semana passada? Lá no Mato Grosso, operação de milho lá, né? Que em Mato Grosso é o maior produtor do Brasil de pecuária. Plantação de pipoca. Plantação de pipoca, né? Calor do caramba. Não, é louco, né? E a gente pegou chuva lá também, deu chuva. E a safra hoje, né? O Brasil praticamente inovou no mundo, sendo o único país que a gente consegue ter 3 produções, né, no mesmo ano. A gente consegue ter a safrinha e outra safra. E tudo isso por conta da tecnologia de correção de solo, de irrigação. E agora eles precisam, eu vejo 90% dos agroindustriais, né, que é assim que eu prefiro até qualificar, a fazenda que a gente visitou não é apenas um produtor rural, é um agroindustrial de fato. E eles não têm sistema de segurança. Ele não tem sistema lá de mapeamento topográfico, estrutura de monitoramento remota do drone. E tem até um preconceito ainda, né? A gente ouviu um pouco sobre esses preconceitos, né? De substituir a pulverização extensiva pela pulverização de bioinsumos e agrodefensivos já referenciada. Identificação óptica do drone, de praga. Ou por cruzamento de dados de telemetria. Eu perguntei lá se ele tinha lá, naquela operação de 11 mil hectares de milho, sensores de solo ou estação meteorológica. Ele perguntou, não tenho, mas para que isso serve? Olha, seria interessante uma estação meteorológica dentro da sua fazenda, porque aqui você consegue, além de velocidade do vento, identificar percentual de umidade do solo,
que de forma automática você vai saber se você precisa ou não irrigar a sua fazenda. Se você ainda está com umidade do solo, você não precisa irrigar. E qual é a outra métrica? Como é que ele vai saber que tem que irrigar? Vai saber por instinto. E a irrigação, pouca gente sabe disso, mas a irrigação ela é a base do diesel. Diesel? Não é água. O maior custo da irrigação é o gerador a diesel que ativa a bomba da irrigação. Então ele tá gastando diesel lá. O diesel no Brasil tá barato. Não. Então você vai ver o DRE dele Mas lá. a energia solar não gera capacidade de... Eles não têm operação lá off-grid e a operação do diesel no Brasil todo, somente essas fazendas são mais isoladas, né? Eles não conseguem fazer a captação somente da parte de energia, cabeamento. Eles não têm a rede pública lá. Algumas usinas aqui em São Paulo, a moagem gera, né? Sim. Você tem um excedente lá. Assim, É uma termoelétrica, né? A usina de cana-de-açúcar, de fato, é uma termoelétrica. Mesmo assim, eles têm para o peak shaving, né? Para o consumo de pico, gerador diesel. Ainda assim. Ainda assim. Então, usina de cana-de-açúcar, quando você inicia a operação, você tem o pico de energia. A operação, quando ela tem pico, é aí que a tarifa aumenta. Então, é mais barato você iniciar a ativação de maquinária utilizando diesel, para não ter o pico de consumo. Tanto que a gente vê algumas operações aqui em São Paulo, principalmente imobiliária, né? Que você vê a luz acesa o tempo todo. Não é porque tem gente trabalhando, é para não ter o pico cheio. Não tem também pra dar aquela impressão de que não tem vacância. E sobre isso até, eu queria a ajuda de vocês. A gente está com um excedente de produção de energia eólica lá no Ceará. E aí você pensa, pô, mas o que é que eu vou colocar no Ceará para usar o excedente de energia que tem lá, que é mais barato que no Paraguai? Data center. Ou mineradora de Bitcoin, que é o que estão fazendo no Ceará. Ou, perdão, no Paraguai. Que não deixa de ser um data center. E data center a gente vai precisar de que lá? A gente vai brigar. Vai brigar 13 centavos no Paraguai? Quilowatt? É mais barato. 70% da energia produzida no Ceará é eólica. Não está sendo utilizada. E não está sendo armazenada. E tem grande eólica é o Ceará? No Ceará. Em razão do vento. Isso. Mas tem outros estados também que tem, né? Rio Grande do Norte. Tem bastante. Tem. Aqui em São Paulo tem um pouco também. Tem grandes áreas no Ceará, né? Não, o Ceará é maluco. A matriz energética do Ceará hoje é eólica. E hoje a gente tem um cabeamento atlântico, né? Submarino. Ele é conectado lá no Ceará. A Amazon está fazendo toda a parte através de uma empresa que é nosso parceiro, né? A Lu Telecom. Está fazendo cabeamento toda a parte ali do Nordeste. Está chegando já aqui no Sudeste. Principalmente ali sul da Bahia, Espírito Santo já, em Minas Gerais. Para o cabeamento chegar aqui em São Paulo, de fibra ótica e distribuir a capilaridade para o resto do Brasil. Agora, onde você identifica as necessidades desses caras? Em termos de tecnologia e segurança? Segurança crítica, né? Sim. E o Ceará está com um movimento lá tanto de vandalismo, muito preocupante. E a própria construção também. Isso. E além da construção do ponto, né, principal do data center, quando a operação do cabeamento fibra ótico ela atravessa as regiões, ela tem os POPs, né? Eles têm os pontos de controle de operação que precisam de segurança. Uma vez eu fui sondado por uma dessas indústrias desse setor eólico, além, obviamente, da estrutura, né? Como é que chama? Não é base, né? Como é que chama? É a torre eólica. Torre eólica. Que é um problema, né? Invasão, enfim. As máquinas que constroem as torres, né? Sobem as pás, né? Cara, a bateria, aquela. Não sei se é reta escaladeira. Os caras sobem com uma bateria daquela. A bateria substituta para chegar na operação demora, sei lá, 15 dias. Imagina 15 dias de um guindaste parado. Prejuízo. Para poder, além da operação parar, para poder fazer a construção da torre. E esses equipamentos têm alto valor agregado. Então, quando a gente fala até na parte de infraestrutura, pensando em engenharia, que é um core também, tem a parte de incêndio, combate, detecção,
toda a parte de infraestrutura crítica, cabeamento, sinalização. E esses parques eólicos, normalmente eles são em zonas teoricamente no meio do nada, né? E aí você tem patrulhas que patrulham tipo 80, eu lembro como se fosse hoje, 80 quilômetros. De moto, de carro, caminhonete. Eles patrulham por um período, param, soltam o drone, né? Ainda assim a DOC solta o drone, faz a inspeção, às vezes faz a inspeção da pá. Sim. Desce o drone, vai mais. Cara, demorava horas, dias pra você fazer todo o parque. E a galera ficava escondida, né? Numa estrada, né? Tinha um TAC do Ministério do Trabalho, porque o cara tinha que andar devagar para não atropelar um animal, atropelar um pedestre, porque passa no meio de cidade, né? O cara ficava escondido, o cara passava com o carro, já sabia que ele ia demorar 1 hora para parar no próximo ponto, eles diziam que eles furtavam os acampamentos, né? Construção dessas empreitadas de engenharia. Sim. Aí o cara voltava, o cara saía com o mato. Cara, não é eficiente, além de tudo, não é eficiente. Modelo. Se eu não me engano, a segunda ou terceira frota de carro blindado do Brasil é Pernambuco e Ceará. Por conta da crise de segurança que hoje a gente está vivendo nesses estados, incluindo Bahia nem se fala, está muito preocupante. Mas Pernambuco e Ceará também. Então, o índice de violência lá isso existe de verdade, né? Sim. O cangaço existe de verdade. Né? O novo cangaço, né? Chegou aqui também. E a solução de segurança, né, com tecnologia agregada, ela tem que direcionar soluções com viabilidade OPEX. Que é esse o maior desafio da gente. É a gente ofertar a solução, que é o que o americano chama de RAS, né? Rent as a Solution. É a gente fazer a solução de tecnologia de segurança, ou mesmo de telemetria, né? Com o formato de locação. Por uma questão tributária, no Brasil a locação ela não é hipótese de incidência tributária, né? A gente consegue ter uma estrutura de desoneração quando você faz a locação do equipamento. Ao contrário da venda, você vai ter que pagar aí a carga tributária cheia. E além do desembolso de capital do empreendedor, do empresário. Então, se oferecer a solução no formato de SaaS, de RaaS, né? Como OPEX, aí você viabiliza o acesso a essa tecnologia e às vezes até formando consórcios, associações, grupos de empreendedores. No agro a gente faz muito isso. A gente estrutura consórcios, né, de produtores rurais, condomínios rurais, para eles terem acesso a essa tecnologia, ou de telemetria, ou de monitoramento de segurança, ou de pulverização assertiva, georreferenciada, de água defensiva, ou até a estrutura mesmo de confinamento. A gente consegue distribuir o excedente dessas câmeras hidropônicas, né, com a ração para essas comunidades. Eu acho que na segurança a gente pode estruturar até um projeto de captação, né, para esses equipamentos de alta tecnologia agregada servir por exemplo, vocês devem, acho que vocês já foram ali no Preá, Cumbuco, Jericoacoara, ali carente de tudo aquela região. Se a gente montar uma estrutura de segurança com mapeamento facial, ou com estrutura de treinamento de equipe lá humana, interna, e montar a operação de drone para fazer de forma georreferenciada, né, essas escoltas dissuasórias com drone, a percepção de segurança, de receptividade, né? A gente tem um fluxo hoje de turismo nessas regiões que eu citei, também ali São Miguel dos Milagres, Maragogi. Eu tenho que falar no meu estado, né? Senão tem que puxar a sardinha também pro Ceará, é extraordinário, principalmente para a prática do windsurf, que o pessoal do G4 gosta muito, né? De kitesurf. E ele não para de crescer isso. E mergulho também, em Maragogi, São Miguel dos Milagres, é um espetáculo. Cada absurdo. Eu sou apaixonado por mergulho. Você tem negócios no Piauí também? Piauí? Não, mas é uma região que está desenvolvendo, principalmente a agroindústria, muito surpreendente. Lá tem uma indústria de milho, soja e algodão, que eu acho que é a terceira do Brasil hoje. E no Piauí a gente está até marcando uma visita lá para apresentar a solução da parceria agroindustrial
um dos fundos de segurança alimentar para a gente fazer um trabalho de desenvolvimento de sementes por câmera fria. Isso é uma demanda de infraestrutura no Brasil. A gente não tem suficiente no Brasil de silos para armazenagem, a gente tem um déficit no Brasil de 76% de silos para armazenagem de grãos. E isso representa uma perda de 30% da produção por mofo. O grão ele fica no chão, em áreas que você tem alto percentual de umidade, né, em épocas chuvosas, a perda é 30% da produção, é 30% do faturamento. Porque não tem um investimento em silo para armazenar. Como em combustível, a gente tem um déficit de tancagem, como também em telecomunicação a gente Isso tem... para exportação, você fala. Sim, boa parte de exportação. Boa parte de exportação. E mesmo assim não dá conta. Não dá conta. De armazenagem. O déficit do Brasil é 73%, se eu não me engano, de silos. Então, 30% dessa produção. Mas isso é um problema de malha logística, de vazão, ou o mercado também consome? Também. Porque a logística não chega a tempo, né? Então, aí é problema de logística, é um problema de infraestrutura de armazenagem, que o produtor rural ele não tem recurso suficiente. E também se existisse a infraestrutura de armazenagem, a logística também não comportaria, né? Exatamente. Você vai ter uma capacidade absurda de tancagem nos silos, também a malha logística de exportar não dá conta, não tem portos, né? Sim. A fazenda que a gente teve lá, o cara ficou autossuficiente de armazenagem, mas a estrutura que ele teve que montar é absurda. Tem que fazer esteira subterrânea, sai do forno, né? Passa pela esteira subterrânea para poder cair no balcão. E mesmo assim ele não tem a câmera frigorífica de semente. Que é um calcanhar de Aquiles hoje da operação, que você fica, como a gente citou como exemplo aqui antes, né? Imagina você locar barco no verão. Ou você alugar uma casa de praia no verão, a mesma coisa da semente. Normalmente só compra semente no início do preparo da terra, que é o momento todo mundo está comprando. Aí quem está comprando na baixa e consegue armazenar a semente numa câmara fria, sai na frente. Então é uma estratégia de negócio, né? Aí precisa de dinheiro barato, aí a gente volta para captação de investimento. Que é olhar para o mercado externo, ter coligado no exterior, abrir a empresa fora do Brasil, para montar uma estrutura de captação fora do Brasil, pegar o dinheiro mais barato em dólar ainda, você tá dando com commodities, a sua operação já é dolarizada. Então faz sentido você ter a operação fora do Brasil. Mas a gente vai para o mercado, vê o market share do Brasil, a gente analisa que nem 5% dos agroindustriais, produtores rurais, tem uma coligada no exterior. Falando com o Luca da base, ele fala, Fábio, a necessidade de trading company, né, de operação de exportação, 2/3 dos produtores rurais não fazem exportação direta. Eles vendem para operadores macro. Os grandes aí, né, Cargill, Caixa, Cosan, enfim. Eles operam com outras empresas, então eles não acessam diretamente o mercado externo. A não ser esse movimento que o Gabriel citou, né, dos chineses vindo por aqui para o Brasil para comprar safra futura. Isso tem sido, de fato, uma tendência. Então, esse desafio nosso é de convencer o empreendedor a ter governança. Esse é o ponto. Porque tá todo mundo muito endividado já também, né? E aí, no fundo, acaba tendo até que avaliar a troca de dívida, né? Sim. Uma cara com mais barata para poder viabilizar, senão você mata o cara. Né? Queria até fazer uma prova aqui. Esse aqui é o sacana, tá? É o primeiro caldo de cana pasteurizado em lata do Brasil. Aí, esse aqui é um teste de produto que a gente tem até uma fase de teste de sabor, né? Sabor caldo de cana. Ele é frisante. Esse aqui é a versão Sacana Frizz, que ele é como se fosse um espumante. É um espumante, né? Não tem álcool, né? E a gente tem a versão in natura, que ela é mais forte. Eu queria que o Guilherme aí trouxesse um gelinho aí pra gente, pra experimentar os copos aí, pra gente experimentar. Eu pedi a opinião de vocês aí, o que é que precisa melhorar. E a gente tá nessa fase, né? De teste de produto, focus group. A gente pega... Produção onde? Hoje a produção ela tá em 3 estados diferentes. A gente está com operação em Sobradinho, perto ali de Brasília. E tem uma fazenda lá fazendo o caldo de cana in natura.
ele já é vendido lá resfriado, não em lata. A transição para lata, ela envolve um investimento muito pesado, porque a gente tem que fazer um invase nitrogenado com gás nitrogênio, que é muito caro no Brasil. E por isso a gente usa uma envasadora aqui em São Paulo e outra para fazer esse frisante em Santa Catarina. Então, toda essa questão logística ainda é louco. E para a gente começar no Brasil, como eu vou falar, né? Quer ter sucesso em negócio, pensar grande, começa pequeno, cresce rápido. A gente tá na fase aí de... O gás é hidrogênio? É o gás nitrogênio. É um invase nitrogenado. Porque como o caldo de cana ele tem um percentual de frutose para um in natura, né? Esse aqui é o frisante, não tanto. E a gente consegue ser zero caloria. Vocês vão experimentar aí, zero caloria. Então não tem problema aí de... Pra quem tá preocupado na dieta, é como se fosse um Red Bull e um isotônico, um Gatorade e tal, o caldo de cana tá no meio aqui, né? E é um produto que, pra mim, e também pra muita gente, é nostálgico, né? Quem não lembra aí quando indo com o avô, com o pai, na feira, tomar um caldo de cana. Uma garapa, né? E essa é a transição. Imagina você ter um alto valor agregado de um produto que no Brasil normalmente é direcionado para as usinas, que é a cana de açúcar, né? Essa cana é uma cana especial. A cana caena, ela é feita com cuidado quase que de jardinagem. É um colaborador para cada 100 hectares, né? É um colaborador para cada 1 hectare. 1 hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados. É um campo de futebol. Isso aqui já tem uma ideia de marketing aqui, cara. Você fazer uma vending machine para essas latas. Olha. E o cheirinho, delícia. E a hora que for cair a lata de caldo de cana, fazer o barulho do moedor de cana. Então, cai a lata. E esse é o produto de exportação, né? Esse que a gente vai começar a direcionar para o mercado externo. Salve, Deus. Caraca, né? Dizem que caldo de cana é bom, caldo de cana é com gelo, né? Não tem como não pegar. Peraí, vê se pegou o áudio aqui. Não tem como não pegar, cara. É bom. Bom. É bom. Delícia. E o cheiro é refrescante, hein? Eu trouxe 2 caixas aqui e já foram embora. Eu escondi aqui 2 chás. Eu tive que esconder aqui, senão o pessoal ia deixar. Zero açúcar. Zero açúcar. Que é a grande preocupação, né? Todo mundo naturalmente adoçado já, né? Esse aqui é 0 caloria. E o produto in natura, ele é 0 adição de açúcar. Esse frisante é 0 cal. Ele é um Red Bull, ele é um energético. Ele é uma bebida eletrolítica. Ela faz bem pra gente, né? Aqui a gente tem sal mineral. Você percebe que ele tem um sal, né? Ele tem o sal do Himalaia, o sal rosa do Himalaia, com composição mineral aqui de minerais essenciais pra gente. Então ele é um eletrolítico natural. E essa é a nova tendência, né? A gente tem produto. Deixa eu botar mais aqui pra gente. Vai fácil. A gente tem produto saudável, né? Acho que em função. Experimentou, Cláudio? Experimenta. Então eu comprei aqui, por favor. Pega mais um copo. Então eu comprei aqui. Comprei um gelinho aqui. Experimentei pra tu ver. Não, pode crer, né? Não, 0. Não, 0 álcool. Eu tô no propósito também esse ano. Cana de açúcar. É bom. O cara não consegue, isso você não experimentou, né? Não, ainda não. Você experimenta que como aqui, ó. Você viu? Um aqui, ó. Não tem concorrente. O produto Não. Você tá negociando um patrocínio, inclusive, e a gente foi sabatinado com essa mesma pergunta, né? A gente não concorda diretamente, claro, com o energético. O HS Code, o NCM da gente é diferente do energético. O caldo de cana ele tem um HS Code, um NCM próprio, que é o Sugarcane Juice. Ele não entra aí no refrigerante. Não. nem água. Não, nem água. Meu Deus. Ele tem um HS Code próprio. Ele tem um código de produto particular, que é o Sugarcane, que é o suco italiano. Bom. Caramba. E Bom, né? isso facilita alguma isenção fiscal por ter, não? Então, a princípio não, mas quando a gente começar a exportar, sim. Aí tem os créditos decorrentes da exportação, né? O meu avô falava assim, exporte 30% do que você produz e vira uma igreja. Tem isenção.
Aí você começa a ter crédito tributário. Isso foi uma criação de business tua? O nome também. Tem aqui não, Sacana. A gente botando na edição, né? A gente vai patrocinar aqui outro Porsche que é nossa paixão, né? Que é a Porsche Cup. E a gente vai começar com essa estratégia de associar esse produto a alguns players de mercado não convencionais. Tem um vendedor brasileiro de óculos que a gente quer colocar em todos os quiosques dele uma geladeira de Sacana. E a gente fazer a comunicação por players estratégicos no início da exposição do produto. Por exemplo, você vai para restaurante churrascaria de alto padrão, eu nunca vi Caldican sendo vendido. Agora a pergunta de $1 milhão. Uma Ambev da vida, você está esperando essa oferta? Red Bull, né? É um movimento semelhante com o Red Bull, né? Imagina há 10 anos atrás. Mas uma oferta de Emirates, uns caras desse. Ou para falar, não, né, que isso aqui é meu. Para mim é um produto com propósito. Tem eu por enquanto não estou olhando somente a viabilidade econômica sob o ponto de vista de um exit. Daqui a 3 anos sair da operação, venda. Eu estou olhando como um produto com um propósito comunitário. Imagina a gente montar operações de fazendas arrendatárias no Brasil com a cana sendo um insumo de alto valor agregado. Porque a tonelada da cana hoje é vendida a R$600, a tonelada da cana. A gente começar a segmentar algumas fazendas para a produção dessa cana caindo, que é uma cana especial, e tendo que contratar uma pessoa para cada hectare, a gente vai fazer um movimento inverso. Eficiente, torna mais eficiente. É quase que um cultivo, é um cultivo apaixonado, né? Com propósito mesmo da cana, que sempre foi no Brasil um produto que lembrava muito a colonização, é o boia fria, né? canavial, o trato dessa cana simbólico, né? é um trato de jardinagem mesmo, é diferenciado. Essa cana ela tem mais de quase 3 metros de altura, ela tem um percentual de brique, né? Que esse brique é a frutose da cana. Ela tem uma frutose maior, só que ela dá muito trabalho para crescer. Então a gente consegue direcionar boa parte dessa produção no Brasil para um produto de alto valor agregado. A gente sai desse viés da commodity. A gente agrega valor a um produto que sempre, entre aspas, foi depreciado, né? É um pouco o movimento que a gente vê com milho também, né? Quantas casas aí de pamonha, né? A gente vê prosperando. Então é você trazer o alto valor agregado a um produto que é uma commodity, né? Então esse é um movimento que a gente quer fazer com produto natural. Tem pesquisa hoje da John Hopkins que fundamenta que o caldo de cana ele tem propriedades anticancerígenas, de prevenção de radicais livres, com propriedades diuréticas, com fortalecimento de todo o sistema renal, né? O caldo de cana ele é diurético, só que o caldo de cana ele tem, da mesma forma que o açaí, ele tem um problema de saúde pública, que é a doença de Chagas. O açaí e o caldo de cana, eles, para um consumo seguro, ele tem que ser pasteurizado. Esse produto é pasteurizado. A gente tem a Oakberry, por exemplo, né? Hoje é uma das principais marcas alimentícias já do mundo. A Oakberry ela fez um movimento de pasteurização do açaí. A pasteurização ela garante a segurança alimentar desse produto. E o caldo de cana ele tem o mesmo direcionamento. A gente faz a pasteurização FDS, que é Flash Dissociation System. O produto ele passa por um resfriamento e um aquecimento de menos 60 para mais 60 em alguns segundos. Então há um tratamento com esse choque térmico dessa pasteurização rápida, né, flash, né, de toda a matéria biológica nociva e mantém os nutrientes. Então o açaí também passa por esse processo? Ele passa por esse processo. Isso. E tanto que no Pará você só come um açaí quente, porque de forma instintiva a comunidade, né, entendeu que esse alimento ele deveria passar por um processo de saneamento, né,
o açaí, ele é consumido quente, né, com uma forma de segurança alimentar. A instintiva da população indígena na época, inclusive. E no Brasil a gente começou a consumir o açaí como sorvete, né, gelado. E mesmo assim tem que ser pasteurizado. E alguns não eram pasteurizados. E a mesma coisa que o caldo de cana. Eu amo caldo de cana de feira. Eles têm um risco. Sim. Tem um risco da doença de Chagas, principalmente em regiões endêmicas. Então, esse movimento também é um movimento de saúde pública. A gente tem essa estrutura de pasteurização, né? Colocar ele na lata, assim, que fica mais vendável. A gente já tem ele resfriado, pasteurizado, resfriado em embalagem PET e também de vidro. E agora o movimento da lata para a gente conseguir exportar, ter um produto com a identidade do Brasil. E a produção? E a produção, a gente tem uma fazenda própria lá em Sobradinho e agora a gente está terceirizando e arrendando outras áreas aqui no Brasil. Você já tá com o mercado ou não ainda? Lá na região de Brasília, sim, ele ainda é resfriado. Em lata, vocês eu acho que são os primeiros a experimentar. Você fala resfriado, o que é? Em PET? Em PET. Em PET. É. E ele tem 3 dias só de validade. Aqui ele tem 1 ano de validade. O shelf life dele é 1 ano. Então é um produto extraordinário, assim. A gente está apostando no propósito, né? Isso é o drink da juventude? Ah, com certeza. É saudável, né? né? Nossa, e pro Porque esporte. é um drink bonito, né? Ah, maravilha. A gente. É um drink bonito. Um como Saudável, né? E hoje a rapadura, por exemplo, é usada por atletas no Ironman. Eu, como sou da juventude da década de 2000, eu já olho isso aqui. Um gelo, né? Lógico, Um gelo de cana de açúcar e uma vodka. Além então do sabor, a gente tem o propósito, cara. Muito bom. Bom, amigos, gratidão aí. Extraordinária aí a visita. Vocês quero retribuir a visita aos irmãos. E vamos agitar esse Brasil, vamos fazer acontecer. Vamos rezar aí pra gente ter uma revolução positiva, né, nesse ano. Esse ano A gente precisa de muita oração, muita fé, mas também a gente tem que ter alma, coração e poesia, né? Não pode deixar somente pro ser humano de forma pragmática ou mesmo sistemática resolver os problemas. A gente tem que botar coração mesmo, porque tem projetos que não tem lógica, né? Tem que ir por amor, tem que... Em geral, o empreendedorismo foi feito para dar errado no Brasil. É verdade. Só faz dar certo porque a gente tem muito perseverante. A gente tem uma âncora, né, para crescer. A gente tem que se libertar dessas amarras aí para poder alçar voos maiores. E a estratégia da gente é olhar para o mercado externo, tanto atraindo os investidores, como a gente iniciando aqui a exportação, né, do caldo de cana, e não dependendo somente da economia nacional, né? Gratidão, amigos. Show. Muito obrigado. Obrigado. Gente, obrigado. Fica com a gente aí. Valeu! Obrigado, valeu.